Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Talvez se você nunca leu Josué 24, 14, eu tenho certeza que pelo menos uma frase desse capítulo você sabe. Frase essa célebre, frase essa famosa que todo crente na sua casa declara. Assim como o autor do texto vai declarar que ele e toda a sua casa serviria ao Senhor. De fato, é isso que nós declararemos nessa noite. Então, com certeza, se você nunca leu Josué 24, no mínimo eu tenho a certeza que essa frase você já ouviu ou também você já declarou da parte do Senhor. Glória a Deus. Josué capítulo 24, a partir do verso 14. O problema é bem breve, a gente vai de versículo a versículo, a exposição das Escrituras. Que o Senhor nos dê graça para que nós chegamos no final daqui totalmente entendidos e preenchidos com aquilo que o Espírito deseja nos comunicar e nos preencher nessa noite. Amém? Josué 24, 14 diz assim: Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses a quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio, do Egito, e servi de coração ao Senhor. Porém, se não vos parecer bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades, as quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso, meu irmão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. O Eterno é o nosso Deus. É aquele que nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito e da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos, e nos guardou por todo o caminho, e que percorreu e por todo entre os povos através dos quais passamos. O Senhor pessoalmente expulsou diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, é um Deus zeloso e um Deus ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem a vossa iniquidade e os pecados. Se abandonares a Deus, o Senhor, cultuares a Deus pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará o grande mal e vos terminará da terra. Contudo, o povo declarou diante de Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para adorar e servir. Responderam unânimes: sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão em meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para o Senhor de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor eterno, nosso Deus, serviremos, e somente a tua palavra obedeceremos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, só no texto lido, já fala propriamente ao nosso coração. Esse é um texto que é um divisor de água na vida do povo de Israel. Josué está chamando o povo para uma dura e talvez a maior decisão que um ser humano pode tomar: servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. Entregar a sua vida de todo o coração a Deus ou continuar seguindo seus próprios caminhos. Josué, quando vai chamar esse povo para esse lugar, Josué reúne esse povo num lugar chamado Siquém. E Siquém não é uma terra aleatória, não é um ponto aleatório geográfico que o povo está reunido. Pelo contrário, quando Josué chama esse povo e
reúne o povo de Israel em Siquém. Josué quer refrescar a memória desse povo, ou em outras palavras, ou em outro texto bíblico, Josué quer trazer à memória do povo tudo aquilo que poderia dar esperança. E quando Josué reúne o povo em Siquém, o povo começa a se lembrar que foi em Siquém que Abraão edificou um altar ao Senhor. Foi em Siquém que Jacó, séculos depois, enterrou todos os seus deuses pagãos e os deuses que a sua família cultuava. E também naquele lugar em Siquém é o lugar onde Josué quer fazer com que o povo reafirme a sua aliança com Deus. Ou seja, em Siquém, o povo está tendo e trazendo à memória tudo aquilo que lhes dava esperança. Ou seja, o povo agora não está mais guerreando. O povo agora não está rumo à terra prometida e tendo que derrubar gigantes. Pelo contrário, o povo agora está num tempo de estabilidade. O povo agora está num tempo de tranquilidade, onde as guerras se cessaram, onde os problemas faciais gigantescos se acalmaram. E é nesse lugar que Josué começa a perceber que o problema do povo não é quando o povo está guerreando, as guerras visíveis contra os exércitos vêm fortemente contra nós. Pelo contrário, Josué agora percebe que o pior momento, o momento de fragilidade do povo, é quando tudo está bem. Por que, meu irmão? Quando tudo está mal, a gente procura a casa do Senhor. Quando a gente está em guerra, quando a gente está em conflito, quando a gente está em meio a problemas, quando a gente está em meio a dificuldades, quando a gente está cercado pelo inimigo, a gente procura o Senhor. A gente corre para a casa de Deus, a gente corre para a casa de um amigo, a gente corre para o centro da vontade de Deus. Mas Josué agora está percebendo que ele precisa reafirmar a aliança do povo quando tudo está bem. Quando já não há mais guerra, quando já não há mais desafios gigantescos vindo contra eles, é nesse lugar, é nesse tempo que Josué precisa reafirmar a aliança do povo com Deus. Meu irmão, como anda a sua vida? Como anda a sua aliança com o Senhor? Será que você busca o Senhor no tempo da dificuldade, ou será agora quem governa? Porque no tempo da guerra, quem governava o povo era o Senhor. Era o Senhor quem ia na frente do povo, era o Senhor quem guerreava a guerra do povo de Israel. Mas agora no tempo do silêncio, no tempo onde as guerras cessaram, Josué precisa perguntar ao povo: e agora? Quem nos governará? Ou quem governará a vida de vocês? Quem governará os seus caminhos? E Josué fala a celebre frase: entretanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como se Josué falasse: olha, eu não sei o que vocês farão, mas no tempo da guerra eu sei quem governava. No tempo da dificuldade eu sei quem governava. No tempo que Deus nos livrou do Egito, eu sei quem governava. No tempo que nós saímos da casa da escravidão, eu sei quem governava. No tempo que nós estávamos diante da terra prometida, alcançando aquilo que Deus declarou que nós iríamos alcançar, quando nós estávamos para tomar posse da terra que Deus nos prometeu, eu sei quem governava, e quem governava é o Senhor dos Exércitos. Entretanto, agora o tempo é de tranquilidade. E Josué precisa perguntar ao povo: no tempo da tranquilidade, quem governa a sua vida? No tempo da quietude, meu irmão, quem governa a sua vida? No tempo da estabilidade, quem tem nos governado? E é para esse lugar que Josué precisa conduzir o povo. Josué chama o povo para assumir um compromisso diante de Deus. Josué não chama o povo para uma colônia de férias. Josué não chama o povo para fazer um churrasco. Josué está chamando o povo para construir e para reforçar uma aliança com Deus. Se a gente olhar para o passado, Josué está quase dizendo para esse povo: olha, eu sei como o pai Abraão escreveu a sua aliança com Deus. Eu sei o que Deus fez na vida de Jacó, mas a aliança com Deus é algo que nós devemos reafirmar todos os dias da nossa vida. Servir ao Senhor não é uma decisão que nós tomamos de forma emocionada. Servir ao Senhor é uma decisão que nós tomamos de forma racional e decidimos todo dia se nós serviremos ao Senhor ou se nós não serviremos ao Senhor. É para esse lugar que Josué está chamando o povo, para um lugar de maturidade espiritual, onde a nossa decisão não é baseada nas nossas emoções ou no momento que nós estamos passando, mas a nossa decisão ela é racional.
Nós acordamos hoje pela manhã e nós nos perguntamos hoje, eu servirei ou não servirei ao Senhor? E amanhã, meu irmão, se Deus nos permitir, nos é graça, nós acordaremos de novo com essa decisão, reafirmaremos a nossa aliança diante do Senhor, ou viveremos a nossa vida de forma desgarrada? Meu irmão, todos os dias eu e você precisamos reafirmar a nossa missão, reafirmar o nosso compromisso diante do Senhor. Josué está dizendo, olha, eu não sei o que vocês farão, mas uma coisa eu tenho certeza, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, meu irmão, não é uma decisão que nós podemos tomar por você. Servir ao Senhor não é uma decisão que você pode fazer por alguém. Servir ao Senhor é uma decisão pessoal. E acima de tudo, uma decisão diária. Servir ao Senhor, meu irmão e minha irmã, é uma decisão pessoal, mas acima de tudo ela é uma decisão diária. Todos os dias eu e você precisamos olhar e reafirmar que nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos olhar e reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. O Senhor nos chama, meu irmão e minha irmã, para que eu e você nos reassumimos o nosso compromisso com Ele diariamente. Se eu te perguntasse, meu irmão e minha irmã, como anda a sua vida hoje? Será que você está em guerra? Será que você está em tribulação? Ou será que você está vivendo um tempo de estabilidade? E será que hoje, se você fizesse uma autoanálise, você poderia dizer que você e sua casa estão servindo ao Senhor? É para essa, meu irmão, a convicção é para essa fé madura que Josué está conduzindo o seu povo. Josué está dizendo, olha, não tem como mais a gente sobreviver da aliança que Deus tinha com Abraão. Não tem como mais a gente sobreviver da aliança que Deus tinha com Jacó. Nós precisamos agora, diante do Senhor, reafirmar a nossa aliança. A fé que nós herdamos, ou o Evangelho, não é algo que nós apenas herdamos e viveremos dessa herança, não. A fé é algo que nós herdamos, mas todos os dias nós precisamos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Todos os dias, meu irmão, nós temos que reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Não dá para viver das histórias do passado. Não dá para viver da perspectiva daquilo que Deus fez lá atrás. Pelo contrário, o Senhor tem muito mais para fazer hoje. E o Senhor nos pede para que mais uma vez, diante da presença dEle, nós reafirmemos o nosso compromisso com o Senhor. Será, meu irmão, que no dia de hoje você tem reafirmado seu compromisso com o Senhor? Será que no dia de hoje você pode bater no peito e dizer, olha, eu não sei o que o resto do povo está fazendo, mas uma coisa eu tenho certeza, eu continuo servindo ao Senhor. Eu continuo com o meu compromisso reafirmado com o Senhor, eu continuo com a minha fé depositada no Senhor. Sabe, meu irmão, é um tempo de maturidade, o Senhor tem nos levado para esse lugar de maturidade, onde a gente não apenas vai viver de histórias contadas por outras pessoas, mas nós chegaremos diante do Senhor, reafirmaremos o nosso compromisso e viveremos aquilo que o Senhor tem de extraordinário para que nós vivamos adiante da presença dEle. O povo herdou a terra, o povo foi liberto da escravidão e ainda assim, nesse tempo de quietude, o povo precisa reafirmar a sua aliança com Deus. Nós precisamos diariamente reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Josué traz àquele povo toda a fidelidade da memória da graça, ou seja, é necessário que nós, nesse ponto central onde Josué está trazendo esse povo, nós precisamos entender que servir ao Senhor não é servir de uma forma automática, mas pelo contrário, servir ao Senhor é algo que nós fazemos todos os dias, é uma escolha diária de servir ao Senhor com exclusividade. Não é que o Senhor quer o nosso coração dividido, o Senhor quer exclusividade do nosso coração. É para esse lugar, meu irmão, que o Senhor tem nos conduzido. Se você olhar aí, você continuar com sua Bíblia aberta, por favor, você vai ver que no versículo 14 que nós lemos, Josué vai dizer algo para esse povo, e ele continua dizendo, no verso 14, agora pois, temei ao Senhor e servi ao Senhor com sinceridade. E perceba, meu irmão, que Josué coloca uma palavra aqui que ele diz, temei ao Senhor. E esse temer ao Senhor não quer dizer de um temor de que nós tenhamos que ter medo de Deus.
Pelo contrário, não é um temor que nos apavora quando nós estamos diante da presença de Deus. Não temer ao Senhor, não é um medo paralisante que Josué está dizendo. Temer ao Senhor é ter a consciência da profundidade e santidade de Deus. É entender que temer ao Senhor, nós estamos diante de alguém ou diante de um ser que não é comum. Nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso, diante de um Deus que é majestoso, diante de um Deus que é santo, reto e irrepreensível. É entender que nós tememos a esse Deus, porque nele não há falha. Mas entender que nós tememos a esse Deus, porque nele não há falta. É entender que nós tememos a esse Deus, porque Deus é completo. É entender que nós tememos a esse Deus, porque esse Deus é misericordioso. É entender que nós tememos esse Deus, porque esse Deus se compadeceu de nós. É para esse lugar, é para essa memória, é para esse caminho que Josué está chamando o seu povo. Olha, nós tememos ao Senhor, e esse Deus, nele não há falta. Nós tememos ao Senhor porque nesse Deus tudo se completa. Nós tememos ao Senhor porque esse Deus nos sustentou com seus braços fortes. Nós tememos ao Senhor porque esse Deus foi misericordioso quando nós não tínhamos nada a oferecer. Aleluia. É por isso, meu irmão, que nós devemos temer ao Senhor. Josué chama esse povo para um lugar de servir a Deus, mas servir com temor. E Josué chama esse povo para servir ao Senhor, mas não apenas servir ao Senhor, servir com sinceridade e verdade. Porque, meu irmão, Josué diz: temer ao Senhor, mas também servir a esse Deus com verdade e com sinceridade. É porque, meu irmão, é possível estar na casa de Deus fingindo estar servindo ao Senhor. É possível, meu irmão, estar no meio do povo de Deus fingindo estar servindo a Deus e não estar servindo. Josué chama esse povo para um lugar de compromisso, para um lugar onde eles vão ratificar a sua fé, a sua devoção ao Senhor, a sua aliança com o Senhor. Mas Josué diz: olha, nós precisamos temer ao Senhor, mas além disso nós precisamos servir ao Senhor, mas servir com sinceridade e servir com verdade. Não dá, meu irmão, para estar no meio de Deus. Não dá para dizer que vamos servir ao Senhor se o nosso coração estiver em outro lugar. Não dá para dizer que nós vamos servir ao Senhor com meia verdade. Não dá para dizer que nós vamos servir ao Senhor com meia sinceridade. Ou nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ou nós, meu irmão, faremos outra coisa. É para esse lugar, o centro da vontade de Deus, que Josué está conduzindo esse povo. Josué diz: olha, nós vamos temer ao Senhor, porque nós entendemos a profundidade da sua santidade. E nós vamos temer ao Senhor. E nós serviremos ao Senhor com sinceridade e com verdade. Deus, meu irmão, não rejeita o nosso serviço. Ele rejeita um serviço dividido. Deus, meu irmão, não quer que você divida o seu serviço com outros deuses. Deus quer exclusividade do nosso coração. Mas, meu irmão, não dá para viver dividido, não dá para viver numa balança onde hoje nós queremos adorar o Senhor e amanhã nós queremos adorar outros deuses. Deus quer de nós uma servidão sincera e verdadeira. Este povo é como se, quando nós voltássemos para a frase que Jesus diz: esse povo me honra apenas com lábios, mas o seu coração está longe. Josué ratifica, é como se as duas frases, embora Jesus vai declarar isso mais à frente, Josué está declarando isso no passado, é como se a mesma frase, o mesmo sentido estivesse empregado em ambas passagens. Ou seja, este povo, lá em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o Senhor está me chamando para servir com verdade e integridade de coração. É para esse lugar, meu irmão, que o Senhor quer nos conduzir ao longo desse tempo. Deus não quer apenas que nós fazemos algo para Ele, Deus quer que nós estejamos verdadeiramente diante dEle. Josué está reunindo a congregação, Josué está reunindo o povo de Israel, e Josué está trazendo esse povo para essa consciência, antes de reafirmar, antes de ratificar a aliança com Deus. Josué precisa relembrar esse povo quem ele é. Quem esse povo é? Quem essas pessoas são? Josué está dizendo: olha, o Senhor. E ele continua: o Senhor é aquele que Deus nos chamou, o Senhor é aquele que nos ordenou. Deus não quer apenas que nós fazemos algo para Ele, Deus quer que nós estejamos diante dEle. E o Senhor diz mais uma coisa, Ele diz: tirai os deuses estranhos. Ou seja, o
O povo tinha o Senhor ao seu lado, mas também continuava carregando deuses estranhos com ele. Sabe, meu irmão, talvez hoje a figura desses deuses estranhos apenas mudou. Talvez hoje nós servimos ao Senhor, mas ainda nós continuamos carregando deuses estranhos ao nosso redor. E talvez, meu irmão, se hoje nós não adoramos a deuses estranhos, como esse povo de Israel adorava no passado, talvez essa figura ou esses deuses só mudaram. Talvez hoje, meu irmão, esses deuses sejam a nossa própria consciência. Talvez esses deuses estranhos hoje sejam a nossa avareza, a nossa vontade de ficar rico. Talvez esses deuses estranhos hoje sejam o dinheiro. Talvez esses deuses estranhos hoje sejam a nossa própria vontade de ser maior ou de conquistar aquilo que Deus não nos chamou para viver. Talvez, meu irmão, hoje a gente se engana um pouco. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos que o povo estava dividido, que o povo estava com seu coração dividido entre escolher ao Senhor e viver continuando com os deuses estranhos. Talvez para esse lugar Deus nos convida nessa noite a viver um tempo de exclusividade. Um tempo onde nosso coração não vai estar mais dividido entre hoje nós queremos ao Senhor e amanhã nós desejamos outra coisa. Entre hoje nós queremos tudo de Deus e amanhã nós esquecemos tudo aquilo que Deus fez a respeito de nós. É para esse lugar, meu irmão, que Josué está conduzindo o povo, o centro da vontade de Deus. Há um autor famoso chamado Toz, e ele diz algo que para mim é supra-sumo, para mim é uma realidade na vida do povo de Deus. Ele diz: o problema da igreja hoje não é que ela tenha poucos ídolos, mas que ela tenha muitos ídolos tolerados. Sabe, meu irmão, nós sempre carregaremos dentro de nós algumas vontades que não é de Deus. Nós somos seres humanos. A nossa carne grita e milita para que nós façamos aquilo que não é da vontade de Deus. Mas o maior problema não é esse, o maior problema é que nós carregamos muitos ídolos. Ídolos esses que não podem ser tolerados no meio do povo de Deus. Se eu te perguntasse, meu irmão, o que você tem carregado que não é da vontade de Deus? O que você tem levantado como ídolo na sua vida que não é da vontade de Deus? O que você tem tolerado na sua vida e que Deus não toleraria? Meu irmão, é para esse lugar de maturidade que o Senhor veio nos chamar. É para esse lugar onde nós entenderemos que para servir ao Senhor, algumas coisas precisarão ficar para trás. Para servir ao Senhor, meu irmão, para dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, algumas coisas precisarão ficar para trás. Algumas decisões, meu irmão e minha irmã, precisarão ser tomadas. Se você continuar comigo no verso 15, ele vai dizer: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Porém, eu e minha casa, e aí ele vai dizer a célebre frase: serviremos ao Senhor. Aqui Josué nos mostra que não há uma neutralidade na escolha que nós iremos fazer. Ou nós serviremos ao Senhor, ou nós serviremos outra coisa. Ou seja, meu irmão, não tem como você deixar de servir a algo. Ou você serve ao Senhor, ou automaticamente você estará servindo outra coisa ou outro. O nosso coração, a nossa busca anseia por algo maior do que nós. Ou nós buscaremos ao Senhor, ou o nosso coração buscará ser preenchido por outra coisa que não seja o Senhor. E a pergunta é, né? O que tem preenchido o meu e o seu coração? Será que nós temos preenchido o nosso coração da vontade de Deus, da presença de Deus? Ou será que outras coisas têm preenchido esse lugar de Deus na nossa vida? Não tem como, meu irmão. No Evangelho não há neutralidade. Ou você vai servir ao Senhor, ou você servirá a outro ídolo. Ou você vai servir ao Senhor de todo o teu coração, ou você buscará preencher o seu coração de outras coisas que não provém do Evangelho. Não há neutralidade nisso, meu irmão. Ou nós serviremos ao Senhor, ou nós já estamos servindo a outros ídolos. Pode parecer pesado, mas essa é uma realidade. Ou nós serviremos ao Senhor, ou nós já estamos servindo a outros ídolos. Ninguém pode servir a dois senhores. Não há como nós servirmos a Deus e servirmos ao mundo. Não tem como nós servirmos ao Senhor de interesse de coração e ao mesmo tempo servir ao diabo. Ou nós serviremos ao Senhor, ou
nós serviremos ao Deus desse presente século. Então, meu irmão, diante dessa realidade, escolha servir ao Senhor. Amém, meu irmão? Quando Josué declara a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué está declarando que nada vai interromper a ligação dele com o Senhor. Ele não tolerará que outros deuses se coloquem no meio dessa relação que ele tem com o Senhor. Acontece, olha, eu sei que o povo vem carregado de ídolos, eu sei que o povo está carregado de outros, mas uma coisa eu tenho que declarar. Não importa o que vocês falarem, o que importa é que uma coisa eu tenho certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meu irmão, não importa, e coloca isso dentro de um parênteses, não importa o que o meu vizinho está fazendo, o que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se eu e minha casa estivermos servindo ao Senhor, nós com certeza conseguiremos ganhar o nosso vizinho. Então, coloque o seu coração no jeito certo. Aponte o seu coração para o centro da vontade de Deus. Coloque essa verdade como uma verdade absoluta. Não importa, meu irmão, o que está acontecendo à sua volta. Se importe com uma coisa: que você e sua casa continue servindo ao Senhor. Não importa, meu irmão, o que está acontecendo ao seu redor. Não importa, meu irmão, se as guerras se cessaram. Não importa, meu irmão, se agora você vive num tempo de tranquilidade. O que importa é que todo dia nós temos uma decisão diária para tomar. Se nós continuaremos servindo ao Senhor, se nossa casa continuará servindo ao Senhor, ou se ela não continuará servindo ao Senhor. E aí, meu irmão, essa luta diária é difícil, porque, meu irmão, a nossa carne milita contra o Espírito. Meu irmão, eu sei que você tem sonho, eu sei que você tem projeto, eu sei que nós temos uma vontade muito grande de estar melhor do que nós estamos hoje, mas ainda assim, meu irmão, isso não pode ser maior do que aquilo que Deus declara para nós. Os meus sonhos não podem ser maior do que aquilo que Deus declara e daquilo que Deus gostaria que eu estivesse vivendo. Se a vontade de Deus é que eu e minha casa continuamos servindo ao Senhor, meu irmão, se ganhar dinheiro, for rogado à presença de Deus, eu quero que eu e minha casa continue servindo ao Senhor. Se viver um sonho fora da caixa me rouba da presença de Deus, eu prefiro que eu e minha casa continuemos servindo ao Senhor. Se fazer algo extraordinário me rouba desse lugar de servir a presença de Deus, de servir o Senhor da presença, eu prefiro deixar de viver esse sonho extraordinário para continuar vivendo, para continuar servindo, para continuar declarando que nada pode roubar a escolha que eu fiz. Eu e minha casa continuamos servindo ao Senhor. Há um cantor, há uma música no meio cristão que ela diz: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, mas todos os dias o autor da música vai declarar: eu escolho Deus. Sabe, meu irmão, que essa seja uma verdade absoluta da minha e da sua vida, que em meio às propostas, que em meio às ciladas, que em meio a tantas tentações, nós continuamos a declarar que eu e a minha casa, que você e a sua casa, que a nossa igreja não se vendeu, que a nossa igreja não se entregou, que o nosso coração não se envadeceu e que nós continuaremos servindo ao Senhor de interesse de coração, com exclusividade. E nós serviremos ao Senhor por quê? Porque o nosso Deus, assim como diz no verso 19, é um Deus santo. Nós servimos ao Senhor, meu irmão, porque Ele é um Deus santo. Deus não negocia o seu caráter, Deus não negocia a sua palavra. Deus é santo, como diz em Levítico 19:2, sede santos, porque Deus é santo. Sabe, meu irmão, em meio a tantas propostas, nós continuaremos servindo ao Senhor. E nós servimos ao Senhor, e Moisés está trazendo a memória desse povo. Mais um fato, ele diz: além de Deus ser santo, no verso 19, ele vai dizer: Deus é zeloso. Ou seja, meu irmão, você serve a um Deus que é santo, mas também você serve a um Deus que é zeloso. O próprio Senhor declara: eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. Deus é zeloso, meu irmão. Deus é zeloso. O Evangelho, ele pode ser gratuito, meu irmão, para a realidade que nós vivemos. O chamado de Deus, ele é gratuito, não é verdade? Não é verdade, meu irmão? O chamado de Deus, ele é gratuito.
O Evangelho ele é gratuito, meu irmão. Mas tem uma coisa que vem junto com o Evangelho. Embora ele seja gratuito, embora ele seja gracioso, embora ele seja acessível a todos, homens e mulheres, o Evangelho não é barato. O Evangelho não é barato, meu irmão. Embora ele seja gratuito, embora ele seja acessível a homens e mulheres, o Evangelho não é barato. O Evangelho vai te custar as suas escolhas. O Evangelho pode te custar alguns sonhos. O Evangelho pode te custar algumas decisões. O Evangelho pode frustrar as suas vontades. Ou seja, meu irmão, é para esse lugar que Josué está chamando o seu povo. Para um lugar de centralidade do Evangelho. Para um lugar onde nada mais importa a não ser declarar de todo o coração e de toda a inteireza que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Ou seja, meu irmão, o Evangelho tocou a sua vida. O Evangelho tocou a sua família. Mas esse Evangelho não é barato. Esse Evangelho te custa algo. Esse Evangelho te custa a maior decisão que você pode tomar, que é servir ao Senhor. Ou seja, meu irmão, eu não sei o que você faz na sua vida. Eu não sei qual é o momento distinto que você está vivendo na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: escolha servir ao Senhor. Escolha estar no centro da vontade do Senhor. Escolha permanecer em meio às propostas. Escolha permanecer em meio às tentações. Escolha continuar declarando que a sua casa continue servindo ao Senhor. Que a sua casa serve ao Senhor. Em meio, meu irmão, a tanta proposta que o mundo te oferece, escolha continuar declarando que você e a sua casa continuarão servindo ao Senhor. No verso 20, meu irmão, Josué adverte o povo. Ele vai dizer, se possível, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Josué 24, 20, ele vai dizer: quando deixais o Senhor e servis os deuses estranhos, então se tornará a vós mal e consumirá o Senhor da terra. Ou seja, meu irmão, o Senhor está nos chamando para um tempo onde nós serviremos Ele de inteireza de coração. E o Senhor diz, e o Senhor que se importa conosco é um Senhor que nos corrige. Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus não ignora o pecado, meu irmão. Ignorar o pecado nunca foi misericórdia dele. Deus perdoa o pecado. Ele ama o pecador. Ou seja, meu irmão, independente da situação que você esteja vivendo, continue na certeza que vale muito mais continuar você e a sua casa servindo ao Senhor. Independente, meu irmão, da proposta que você tem recebido, continue a declarar que nada vai te roubar desse lugar onde a vontade do Senhor ela é extrema e ela é a mais importante decisão que você pode tomar na sua vida. Josué, eu quero ratificar mais uma vez e te trazer isso para a sua memória. Josué está chamando esse povo para a centralidade da presença de Deus, num momento onde não está havendo guerra, num momento onde não está havendo grandes terremotos ou grandes tempestades. Josué está ratificando a aliança com Deus, num momento de bonança, num momento de tranquilidade. Ou seja, é nesse momento que nós precisamos ratificar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meu irmão, independente do que nós estamos vivendo, se seja a guerra ou se seja a tranquilidade, você precisa nessa noite tomar uma decisão. Continuar servindo ao Senhor. Continuar entregando os seus caminhos, continuar entregando os seus passos ao Senhor. No 22 ele vai dizer: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós somos testemunhas. A palavra diante de Deus nunca são neutras. Ou seja, o povo está declarando diante do próprio Deus que eles escolheram servir ao Senhor. E diante, meu irmão, da presença de Deus não há palavra neutra. Diante da presença do Senhor, nós reafirmamos o compromisso e nós vivemos esse compromisso. Ou seja, meu irmão, escolha permanecer diante da presença de Deus. Escolha permanecer diante do centro da vontade do Senhor. Escolha permanecer nesse lugar onde servir ao Senhor vale mais do que muitas coisas. Servir ao Senhor, meu irmão, vale mais do que tudo. Servir ao Senhor não é barato. Vai nos custar algumas decisões.
mas é a melhor escolha que nós podemos fazer. Eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Logo depois, se a gente for fazer uma conexão com aquilo que Jesus vai declarar em Lucas 9:23, Jesus vai dizer algo que é o suprassumo do Evangelho. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou seja, o Evangelho é uma decisão diária. Josué está chamando esse povo para continuar servindo ao Senhor. Jesus tempos depois vai continuar dizendo e chamando esse povo para tomar uma decisão diária. Ou seja, nessa noite nós precisamos tomar uma decisão. Nós continuaremos servindo ao Senhor ou não? Eu espero que nessa noite nós tomemos a decisão correta, que é de continuar firmes na presença de Deus. Que em meio às dificuldades, que em meio às tentações, que em meio à proposta, a nossa casa não se perderá. A nossa vida não se perderá, os nossos caminhos não se perderão. Nós continuaremos servindo ao Senhor. Por isso, eu te convido a fechar os seus olhos, fazer uma autoanálise da sua vida e se perguntar e se questionar de verdade: quem você tem servido? Aonde está o teu coração? Será que essa frase se faz verdadeiramente presente na sua vida hoje? Será que você pode declarar com toda certeza e convicção no seu coração que você e além de você, a sua casa, está servindo ao Senhor? Servir ao Senhor, meu irmão, é uma decisão que ninguém pode tomar por você, a não ser você mesmo. Então, que nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós possamos, assim como Josué convocou Israel e levou esse povo para esse lugar, em Siquém, onde o povo trouxe à memória tudo aquilo que podia lhe dar esperança. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, você também possa trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Que mais uma vez nós reafirmemos a nossa aliança com o Senhor. Independente de não termos vivido aquilo que gostaríamos de estar vivendo, independente de não termos aquilo que gostaríamos de ter, independente de tudo, apesar de, nós continuaremos servindo ao Senhor. Nós continuaremos exaltando o teu nome, Jesus. Independente de tudo, independente das circunstâncias, nós continuaremos, Senhor, engrandecendo o teu nome. Nós continuaremos servindo o Senhor de inteireza de coração. Nós continuaremos exclusivamente adorando e exaltando o teu nome, Jesus. Senhor, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor tome o nosso coração e que o Espírito Santo nos conduza para essas verdades do Evangelho. Que a minha casa continue servindo ao Senhor. E Pai, se as nossas decisões ao longo desses dias, ao longo desse tempo, não têm sido as decisões que nos levam para perto da Tua presença, que nessa noite, Senhor, nós possamos mais uma vez reafirmar a nossa aliança contigo. E mais uma vez poder declarar com toda a convicção que nossa casa está no Senhor. Os nossos sonhos são os seus sonhos, os nossos projetos são os seus projetos, que a nossa vida é a sua vida, Senhor. Toma o nosso coração, Jesus. Toma o nosso coração em meio a esse tempo. Toma o nosso coração, Senhor, quando nós estamos vivendo na quietude. Toma, Senhor, o nosso coração na ausência das guerras. Toma, Senhor, o nosso coração no tempo da bonança. Toma, Senhor, o nosso coração no tempo da plenitude. Toma o nosso coração, Senhor, no tempo onde parece que tudo está estável. Toma o nosso coração, Senhor, nesse lugar. E que no tempo, Senhor, onde a estabilidade nos aparentar, nós não possamos esquecer de quem nos colocou nesse lugar. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que essa verdade bíblica seja a verdade que cerca a nossa casa, seja a verdade que cerca o nosso coração, e que seja uma verdade que nós possamos declarar mais uma vez em unidade, que eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós possamos te servir diariamente, no nome de Jesus. Amém.